Tudo bem com você? A gente tem que saber dividir as coisas, né? Uma coisa é você falar da postura de alguém, né? De como aquela pessoa se coloca profissionalmente. E outra coisa muito diferente é você falar do caráter do indivíduo, daquela pessoa, né? No caso aqui da gente de arte marcial, falar da arte marcial daquela pessoa. Isso aí é outra história. Não é isso. Então, quem me acompanha durante esses anos sabe que eu não sou chegado à postura profissional da família Grace, né? Mas eu devo dizer para você que eu sempre prestei atenção no que eles falavam, tanto com relação ao que eu discordava, quanto com relação ao que era falado de correto, de certo, do senso marcial. Ainda hoje você vê somente, né, da família Grace, especificamente às vezes do Royce Grace, falar a respeito da marcialidade que deve haver na prática de qualquer arte marcial, ou seja, o senso de realidade, de que a realidade no mundo real você não vai escolher com quem você vai lutar, o peso do indivíduo que você vai lutar, e não vai ter regra, tudo isso. Isso é o espírito marcial. E aí, como ele mesmo diz num dos vídeos dele, não vamos pensar em quem é melhor, quem é pior, isso para mim não existe, tá? Na minha concepção não existe melhor arte marcial. E aí que eu discordo deles nessa vinda da imagem da arte marcial deles como a melhor, esmagando todas as outras para só ficar eles no mercado. Aí eu acho errado. Mas isso é um senso real, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, do grão-mestre deles, né, o mestre Hélio Gracie, ele tinha essa postura que eu particularmente acho com relação ao meio marcial, arrogante de que eu sou o melhor, a minha arte é melhor, né? Mas isso não significa que era um cara sem educação, nem todos eles, tá? Todos eles tinham, pelo que eu já vi, pelo menos perante as câmeras, e principalmente o mestre Hélio Gracie, ele se colocava de uma maneira respeitosa diante das pessoas, mas ele falava, vamos cá, pô, vamos ver, pô, bota aí, pô, vai lutar, tal. Ele sabia dialogar de uma forma mais, mesmo que ele colocasse aquela postura arrogante de que eu tenho o melhor em mãos e você não tem, o teu inferior, ele colocava de uma forma mais inteligente, assim como o próprio Rorion Gracie, sempre muito educado, ninguém pode falar, e assim por diante. Então, uma coisa é essa postura que eu discordo, mesmo dentro de uma educação que eles têm, né? Uma boa educação, colocando ali alguns deles, tá? Outros são mais radicais. E eu acho assim, as pessoas também criaram um monstro, assim, tipo, não se pode falar mal, né? Mas, capaz, se você não gosta de determinada postura, você pode discordar, entendeu? Ninguém está tirando o mérito técnico deles, só em outros 500. E não estou entrando em melhor ou pior também. Para mim não existe isso. Para eles existe. A deles é a melhor e assim vai. Mas não é a questão. Entende? Então, voltando ao mestre Hélio Gracie, ele era um cara, que se ele via que você tinha coragem para lutar, já estava sendo respeitado. Para ele, os filhos dele lá, os alunos, ao lutarem com você, venceriam. Para ele era isso, né? Só que, se você topasse lutar, não, vamos aí, vamos ver e tal, o cara todos eles já te respeitavam. Você já era levado a sério pro resto da vida, né? Mas, obviamente, você, de uma certa forma, você estava entrando num jogo que era uma promoção para eles. Então, se você negasse e puxasse para o combate real, sem regra, não vai ter câmera, isso aqui, obviamente, e isso aconteceu, principalmente no meio do karatê, de contrapropostas, que caíram para a população no ridículo. Não, isso não aconteceu não, teve medo mesmo, não lutou, porque as pessoas não deixam, né? Você não pode argumentar, elas querem acreditar no determinado discurso, que é o discurso que vende, né? E se falando ali do jiu-jitsu naquela época, era uma arte marcial que estava crescendo como brasileira e tal. Então foi mais cômodo, né, para o povo acreditar no que estava sendo falado na Globo, né, nas revistas, nos jornais. Então vamos lá.
Mas isso eles tinham de mérito, né? Que é, não, porra, a arte marcial é uma arte marcial, não é um esporte. Ela entra ali no âmbito esportivo, se empresta para aquilo, mas é uma arte marcial. E aí estaríamos falando de uma arte de agarre de braços, de tronco, né? De chaves e imobilizações, não é? Esgrima de braço, tudo isso. Você vê no jiu-jitsu brasileiro os caras aptos, né? Eles buscaram no sambo, no judô, eles não ficaram só com conhecimento do próprio mestre Hélio Gracie ali de solo. E o solo já era uma coisa muito rica ali, né? Então, mesmo que você não seja adepto, você tem que estudar para você saber quem são as pessoas, por que cresceram tanto, né? Então, o Hollis Gracie, né, trouxe toda essa concepção de, olha, tem que estudar o que está em volta da gente para preparar o nosso jiu-jitsu, entendeu? Era isso que acontecia ali, que é a coisa que eu falo que o karateka não faz, né? Não prepara o karatê contra outras, não vai buscar na raiz para entender como vai usar da melhor forma contra esse ou aquele sistema, essa ou aquela arte, e assim vai. Então, voltando a essa coisa do mérito que o mestre Hélio Gracie dava para o cara que topava lutar, que mostrava coragem, isso você não vê, cara, no universo do karatê. Você não vê. Você não vê. Contrariamente a isso, você vê karatecas muito corajosos, muito valentes, muito bad boys, Cobra Kai, uns contra os outros. Isso você vê. Eu, particularmente, conheço karatecas que, independente de serem ou não faixas pretas também de jiu-jitsu, mas se defendem o karatê de modo digno, que são karatecas, karatê marcial, tá? Eu conheço indivíduos assim que também competem, mas que defendem o karatê. Se vê um cara do jiu-jitsu falar, um cara do muay thai falar, um cara do boxe falar, seja lá quem for, o cara vai bater de frente. Eu conheço gente assim. Então, eu não estou sozinho vindo aqui para me expor, porque é o que eu canso de falar. Inúmeras pessoas devem falar, esse cara está querendo aparecer, porra, fez um canal aí, porra, tá aí há anos querendo ganhar dinheiro. Não tem nada a ver. Ganhar dinheiro, acho que cada um de nós que é faixa preta pode dar aulas e ganhar dinheiro. Agora, se fosse pelo dinheiro puro, meu amigo, depois de 11 anos, só agora, elaborando realmente uma mentoria, uma coisa que eu acho que seja possível, e não a ideia de um curso que eu já pensei há alguns anos atrás. Então, cara, sabe, cadê o cara que vai realmente defender o karatê diante das pessoas que falam mal, que ridicularizam? Isso é que eu não vejo. Entende? É inadmissível que dentro de uma arte marcial se aceite a ideia do cara ser bom de kata e não ser bom de kumite. É inadmissível que o makiwara, ou a makiwara para alguns no feminino, seja uma coisa extinta, seja uma coisa, não, tira, isso aí muito vai prejudicar as juntas e não sei mais o que. Não é possível, cara, que a coisa vá enfraquecendo dessa maneira. Entende? Não é possível que todos os fundamentos, não pode ficar parado, tem que ficar aí, ó, saltitando. Não, você não precisa ficar parado, mas saltitar também não precisa. Então, olha, rapaz, é uma hipocrisia, é uma frouxidão, sabe? Pessoas frouxas do caramba. Essa semana que passou, a outra, tem um sensei amigo aí de Juiz de Fora que mostrou, rapaz, ele falou pra mim, eu que acabei mostrando no meu Instagram, né? O cara lá falando de que sabia que ele estava se recuperando do joelho. Aí alguém falou no dojo dele, não era dojo adversário, competição, nada disso. O cara no dojo dele, falando lá que vou quebrar o joelho dele. Pô, pra que isso, cara? Sabe? Então é karateca macho pra caramba, contra outro karateca, fazendo campanha na internet contra, citando nome pra difamar,
Mas você não vê um karateca, entendeu? Que defenda o karatê puro, no sentido, eu não sou purista, eu estou falando assim, no sentido de você do karateca acreditar ali no karatê como uma arte marcial apta a lutar contra qualquer arte e sistema. Porque quando eu falo, olha, o karatê, ele tem as distâncias diferentes, né? A média, a longa, né? E a curta. E sim, tem as técnicas que você treina ali, né? No kata, no kihon, de uma maneira, né? Mais andando, né? Kihon andando, kihon parado, kata. Você pratica dessa forma, mas tem muita coisa ali que é para contra a situação de agarre, que vai funcionar muito melhor a curta distância, se pegando uma cabeça, aplicando a técnica, entendeu? Aplicando uma queda, já aplicando a técnica. Existem inúmeras situações que, por vezes, aquele cara que está competindo para lá e para cá, que adora, entendeu? Atacar os outros, não sabe. Porque o indivíduo que só pratica karatê, vendo o Shotokan, vendo o mesmo como um esporte, não aceitando um discurso que o defenda como uma arte marcial eficiente, tão quanto qualquer outro, tá? Sistema de karatê, como Goju, Shito, Shorin. Esse cara não está preparado para a realidade, ele está preparado para lutar por pontos. Entende? Já começa daí. Volto a dizer, conheço gente que compete e que é do karatê-do marcial, que é porradeiro, tá? Aí são outros 500. Mas há a necessidade de discutir esses pontos. Espera aí, cadê o cara que vai defender o karatê? Que vai parar de atacar um ao outro? O que a gente ganha? Tá todo mundo falando pela mesma arte, só que como cada um enxerga de um jeito, o jeito que aquele cara tá falando ali, isso aí não é original não, isso aí não é karatê não. Porra. Pessoas totalmente armadas umas contra as outras, cara. Pessoas totalmente antipatizadas com o jeito do outro, com a forma da fala do outro, com a forma de prática, e começa a ver defeitos, começa a querer ridicularizar. Então é o que mais a gente tem no mundo karatê, é esse tipo de postura. Agora, cadê o cara que vai defender? Opa, meu irmão, o que pode aí? O que pode falar do karatê assim? Não, então vamos lá. Botar ali. Então vocês não sabem, por exemplo, coisas que eu passo assim no dia a dia, por morar aqui no Rio, capital mundial do jiu-jitsu brasileiro, no Rio de Janeiro. De onde veio os Gracie? Vieram de Belém, a família veio de Belém, família escocesa e tal, mas veio para cá e a coisa se desenvolve aqui, né? Então, você viver no Rio como karateca, cara, você tem que gostar muito, você tem que amar a arte e tem que ter total fé para defender, porque o que mais a gente vê é gente sem fé, debandando. Por quê? Ao mesmo tempo, a maioria ou pratica Muay Thai brasileiro, que também se desenvolveu no Brasil, e o Jiu-Jitsu, que se desenvolveu principalmente no Rio de Janeiro, ali na Zona Sul. Entende? Então, há de se ter a consciência, tá? Da necessidade de praticar um karatê marcial para que você saiba se defender de ataques reais, espontâneos, diferenciados do que você vai ver num treino de karatê, né? Porque o karatê ele pode ser muito rico tanto quanto o Kung Fu é, né? Sempre falo lá, desde os dedos dos pés até a cabeça é arma, mas não adianta ter essa consciência e não estar apto a treinar, né? E a aplicar aquilo em realidade. Agora, tem que ter também a concepção, né? A realidade na mente que existem técnicas e recursos que são para contextos reais que não serão sobre modo nenhum, porque nunca foram possíveis por caras desde a época dele, tá? Serem introduzidos em treino de comitê no seu dojo, entendeu?
técnicas e recursos e modos de uso do corpo que não são permitidos nem em campeonato, sempre foram técnicas proibidas. Então você tendo isso em mente, cara, aí você está preparado, realmente está treinando um karatê desse, você está preparado para a realidade. Se não está treinando isso, está treinando para competir no Brasil inteiro, treinando só para competir, né? Aí lá fora, viajou para lá e para cá. Não adianta. Não adianta nada. Entendeu? Não adianta nada. Então, o que eu falo é isso, cara. Não adianta a gente guerrear entre a gente. Tem que ter coragem de defender o karatê aqui fora, aqui com essa realidade hostil. E eu volto a dizer, no Rio de Janeiro a parada é outra. No Rio de Janeiro é a karateca, então esteja ligado para lutar e se defender de qualquer coisa. Porque no fundo, rapaz, no fundo, tem gente do jiu-jitsu, aqui no Rio, tá? Que é a capital, que no fundo respeita um karateca que seja firme. Por quê? Porque essas pessoas, no Rio de Janeiro também teve um karatê forte, não era só em São Paulo, Bahia. Janeiro também tem seus vultos do karatê, né? Então, todo mundo que tem a minha idade, na casa dos 40 já, quando era criança, ouviu falar muito bem do karatê. Tem gente que jamais se envolveu, tem outros que se envolveram, que foram praticar, que foi o meu caso. Mas eu já tinha praticado outras artes antes. Entendeu? Pouco, mas já. Um pouco assim, né? Mas já. Então, tem que ter essa consciência, não se pode aceitar, né? Você tem que compreender. Bom, o cara que vai treinar judô, ele vai botar o judogi lá, o dogi dele, vai treinar o randori, né? Aquela coisa toda. Tem até o kata, mas tem né? Um treino de shiai deles lá, um treino de comitê. O cara do jiu-jitsu brasileiro também vai ter o que eles chamam de rola. Eu acho horrorosa a expressão, mas eles chamam assim. Vai ter lá a luta no solo. O cara do Muay Thai vai calçar as luvinhas lá, vai boxear, porque em cima é mais boxe do que o Muay Thai mesmo, né? O tailandês. Por isso que eu falo, é engraçado, cara. Todo mundo fica amarrado no boxe. Porque o pessoal do kickbox fala, né? Não, kickbox veio do karatê. E hoje eu estava até esclarecendo um cara que é adepto de kickbox. Fala-se veio do karatê. Tá, tem influência do karatê japonês? Tem. Mas tem do taekwondo e Tang-Soo-Do. Porque nos Estados Unidos, onde se desenvolveu o full contact, com o tempo virou kickbox lá, dentro daqueles trâmites todo lá, tinha gente dessas outras artes coreanas, né? Então, e nos Estados Unidos, tudo naquela época era karatê, Korean Karate, né? Korean Karate, né? Karatê coreano, e assim vai, cara. Então, no final das contas, todo mundo puxa para a técnica do boxe e fica lá, né? Treinando, tá? Quer dizer, os caras adoram Muay Thai, canelada, joelhada, cotovelo, mas a técnica tem que ser boxe. Com o cotovelo, não pode ser o tailandês deles, o modo deles de treinar, aquele soco diferente, não é exatamente o soco do boxe. O tailandês ele tem um jeito diferente lá de lutar, entendeu? Ele tem um modo próprio, e o soco não é exatamente o do boxe. Eles também socam de uma maneira diferente. Então você veja, tudo puxa pro boxe. Em termos de punhos. Você não vê as pessoas que só criticam os socos retos, mas ninguém treina com um verdadeiro potencial. Né? Pô, a metodologia de punho, de você defender, bate, empurra, como no Shotokan, o cara chuta, você segura um pé, já ataca. Esse diálogo diferente, entendeu? Né, que eu tanto tento expor dos meus treinos. E isso poucos exploram. Às vezes o cara sabe o Teozai o quê? Tem o Nagashi o quê, né? O Kakuto, o Keito, o Soto-de, o Uchi-o-quê, né? Mas ele não tem a vivência de fazer combinações e tentar compreender as técnicas. O cara não sabe, ele não tem a vivência, né? Não tenta conhecer. Aí fica difícil.
Aí fica difícil. Entendeu? Aí o cara pratica uma coisa que ele mesmo não compreende a fundo. Então ele não vai treinar com aquela autoconfiança, pá, pá, pum, né? Pá, que o cara geralmente do boxe, mesmo que seja Muay Thai, mas ele tá ali, né? Aquele negócio de boxe, pá, né? Tem. Você viu uma aula de kickbox? Kickboxing tem autoconfiança, aula de Muay Thai tem confiança, aula de boxe tem confiança. Aula de jiu-jitsu, os caras têm confiança. O cara tá preocupado, será que ele tá fazendo certo o movimento? Entendeu? Aí fica difícil, né? Quando você não atinge um grau de naturalidade de entendimento, uma preocupação absurda em perfeição de movimento, é o que eu falo, a realidade do japonês é uma, a realidade do japonês moderno é uma, a realidade do japonês do passado é outra, e a realidade do mundo em geral, né, você tem que ver, eu tenho essa maneira, né, de lidar com o meu corpo, né? A técnica é essa, pá, né? Tô com espaço, tô igual o T-Rex aqui, ó. Um espaço curto aqui. Então, uma coisa é a realidade do sistema do karatê, Shotokan, contra o sistema do uso do corpo que o Muay Thai tem, é diferente. Entende? O sistema é diferente, as técnicas são até as mesmas, se você observar. Observa um filme de Kung Fu, você vai ver o karatê o tempo todo. Pega esse grande mestre aí, por exemplo, do Ip Man. Repara o Wing Chun. Repara o Wing Chun que você vai ver. Karatê o tempo todo. E o mesmo eu diria do Muay Thai, do próprio boxe. Cada um vai ter um jeito próprio, obviamente. Então é isso que falta. É pessoas que realmente entendam o sistema do karatê, o sistema de uso, tá? Para a realidade. Você não vai fazer na realidade, né? Acertou o cara bonitinho, do jeito que posso fazer no meu treino aqui no vento, numa execução de kata. Entendeu? Você vai fazer como dá. O cara tá aqui, tu defendeu, bateu, aí já, ó, mesma técnica. Bateu e tu, pum. Só que tu tá preparado aqui, ó, ou com nagashi, ou com maio de renério aqui, pum, pum. Pegou o queixo do cara, pum. Não deixa de ser, pá, né? Pá. Que é do kata. Pá. Não deixa de ser. Então é trazer para a naturalidade, trazer para a ação, sabe? Saber que você não é inatingível, você tem que proteger muito a tua cabeça, o teu tronco, né? O teu queixo, para poder dar certo, para poder funcionar de modo inteligente. Mal aspas, você vai estar só puxando o cara e batendo. Também é uma situação, por isso que você está lá, pá. Só que nem sempre vai ser assim. Por isso vai estar pá, pum, né? Já aqui já emendou para cá, pum. Então é a realidade. Entende? Defende para baixo aqui, bate, pô, já, né? Dá meio que como se fosse o Kizami, pô, dependendo da distância aqui, pá, tatê. O que vai dizer a situação, cara? Mas está tudo lá e você tem que conhecer. Se você conhece, né? Torcer um pescoço, né? Vai puxar um cabelo, vai bater, vai chutar um joelho. Você, cara, tem para a realidade. Segurar, vai bater olho, boca, nariz, garganta. É realidade, cara. É raspar os dedos, ó.
no olho. Lembra no Goju, por exemplo? O próprio Sensei Asai fazia muito isso. No olho. Parecia um Haitoma. Tá tudo lá, amigo. Só não enxerga quem não quer. Entendeu? Então se liga aí. Se liga aí. Tenha fé no que você pratica. Pratica com maldade, com relação à marcialidade. Ei, treina pra bater, pra machucar. Entendeu? Pra bater. Tá tudo no Shotokan. Né? Aproveita esses tantos punhos fechados do Shotokan, né? Essa coisa de pá, pum, cotovelos, braço, né? Porque o Kano sempre tem o lado mais, né? Solto, dedos e tal, mas tem muito punho fechado. Então aproveita, pô, vê como é que é, pá, Nagashi, Kizami, Gyako, pá, pum, pum, né? Pá, pum, de lado. Tá tudo lá, cara. Tá tudo lá e confia que você vai poder defender o Karatê do mundo. Você vai ter uma autoconfiança, vai ter um conforto íntimo que esses caras têm nas artes marciais deles. E aí você vai falar de igual para igual. Porque a gente tem uma arte marcial forte pra caramba, mas tem que ter autoconfiança. Tem que ter medo da porrada que você vai tomar do cara, entendeu? Todos nós passamos por esse período de, pô, vai tomar um porradão e tal. Mas tem que superar, tu não é faixa preta? E não é porrada de luvinha, não. Eu estou colocando você numa situação de luta mesmo, de realidade. Você tem que estar ligado ali. É disso que eu falo, né? Sabe? Porradas. Entendeu? Karatê para guerra. Não karatê simbólico. Para campeonato. Karatê visto como esporte. Deixa isso para criança. Né? Se tu é homem mesmo, luta karatê marcial. Entendeu? Aquele que não vai ter Iame, vai ter ninguém falando Iame, não. É aquela luta que o cara vai quebrar um copo desse pra isso aqui virar cheio de ponta de vidro para raspar na tua cara. É esse que você vai ter que se defender, não ligando para a beleza de técnica. É disso que eu falo. Entende? Então esse sim vai defender o karatê, esse que treina dessa forma vai treinar e defender o karatê para as pessoas, não vai ficar atacando o karateca, outros karatecas, querendo ridicularizar outros karatecas. Não. Isso não dá sangue pro karatê, não. Pensa nisso. Os